Olá, vamos dar início a mais uma videoaula, tá? Na videoaula passada, da contextualização sobre o renascimento científico e cultural, eu coloquei algumas observações no vídeo de correção de fala. Eu vou pontuá-las agora. Nas discussões da contextualização do renascimento científico e cultural, né, pontuamos algumas questões em relação a mudanças que existiam em toda a Europa no período da Idade Moderna, né, a partir do Renascimento, e as suas rupturas, tá? Entre as mudanças, né, destacamos aí o renascimento comercial, né, a ideia da formação do Estado Nacional e o renascimento científico e cultural. Porém, no renascimento científico e cultural, temos que algumas interrogações, algumas discussões, né? Alguns historiadores, eles acabam relatando que, ou levantando interrogação, a possibilidade de análise, de entender se foi um momento, né, de avanço da ciência e da cultura, né, ou se foi apenas, né, um momento de ruptura da cultura que existiu no período da Idade Média, né, no período medieval. Tá? Além dessas discussões, também conversamos um pouco sobre a instituição da Igreja Católica, como ela, né, acabou que estagnando, né, havendo uma estagnação do pensamento, né, do conhecimento, né, mesmo da Igreja, porque ela tem o controle desse conhecimento, né, cultural e científico. Né? E aí também pontuamos algumas questões que existiu desde a queda do Império Romano, que a igreja não sofreu nenhuma perca, né? Não sofreu grandes percas, né? Até passar lá pela Idade Média, onde a igreja também detinha o controle econômico, porque parte, né, de seus representantes eram senhores feudais. Enfim, foram postas, né, algumas dessas contextualização dentro do renascimento científico e cultural. E também, né, pontuamos de forma contextualizada, bem rápida, bem básica, sobre algumas bases e características do pensamento científico, que é o que nós vamos discutir hoje, de forma mais clara, tá? A primeira delas é o classicismo, né? Para seus defensores, né, o resgate da antiguidade cultural seria uma forma de combater o que eles chamavam de estagnação da Idade Média, que é aquela estagnação do conhecimento, né, que a igreja controlou na cultura, né, e que houve pouco desenvolvimento científico. Então, para entendermos um pouco sobre o classicismo, né, vamos analisar algumas obras que a gente pode estar aí observando características, né, desse pensamento, tá? E aí nós temos os Lusíadas, né, de Luís de Camões, né, de 1525 a 1580, né, que tem como estrutura interna, né, relacionar-se, né, com o conteúdo. E esta obra, ela mostra uma epopeia, né, uma epopeia clássica, né, e divide-se em 4 partes, tá? Temos também a Divina Comédia de Dante, né, de 1265 a 1321, tá? Também traz, né, características do pensamento do classicismo, tá? E a Divina Comédia de Dante está dividida em 3 partes, que são elas: o inferno, o purgatório e o paraíso. Cada parte do poema está dividida em 33 cantos, né? Mas aí temos mais um título, né, e uma introdução da obra, que somados aí dá 100 cantos, tá bom? Além do classicismo, temos o hedonismo, né, lá dentro, né, das características do pensamento renascentista. O hedonismo, né, teve como foco cultural, né, que mudava, né, de lado com essas características renascentistas. O divino passava a ser secundário, diante do culto ao prazer, da vontade humana, as paixões pelo projeto não acabado, imperfeito, que era o homem. Além de estética, foram bases para para obras de grandes artistas, né? Ou seja, a partir daí, né, tudo que era divino, né,
tudo que vinha sendo posto dentro das obras divinas passou a ser secundário. Porque o que importava mesmo era a paixão, era entender, né, a vontade e o prazer humano. E aí, né, trouxemos aí para você a obra de Decameron, de 1492, tá? E a obra de Decameron é uma coleção de 100 novelas, tá? Escritas por Giovanni Boccaccio, tá? Entre 1348 e 1353. Marca com certa nitidez um período, né, de transição vivido na Europa, com o fim da Idade Média após a Peste Negra, tá bom? Temos também o romance de Romeu e Julieta, né, um romance de Shakespeare, né? E esse romance, ele acaba aqui apresentando, né, nos apresentando uma tragédia escrita, uma tragédia, né, escrita em 1591, 1595, né, sobre dois adolescentes que se apaixonaram, né, e cuja sua morte acaba aí que por unir suas famílias, né, que viviam em pé de guerra. Temos também a Escola de Atenas, né, do pintor renascentista Rafael Sanzio. A Escola de Atenas, escola filosófica, né, que representa a Academia de Atenas, né, e tem como importância da obra também demonstrar como filósofo, né, e como a filosofia, na verdade, e a vida intelectual da Grécia antiga foram vistas no final do Renascimento, tá? Além do hedonismo, nós temos também o naturalismo, né, em que seus defensores baseavam suas concepções na relação humana e dos animais no seu próprio habitat. Em outras palavras, o objetivo seria mostrar a natureza como ela é. Essa ideia fez com que a arte renascentista representasse a anatomia humana e os vegetais, entre outros. Ou seja, é mostrar a natureza e o homem como ele é, né, em sua essência. E aí eu não poderia deixar de apresentar a vocês, né, o trabalho de um dos maiores intelectuais e um dos maiores literários brasileiro, tá? Que é o Aloysio de Azevedo. E aí eu trouxe para vocês a imagem do Cortiço, né? O trabalho de Luiz Azevedo, o Cortiço, que é um romance naturalista, né? Que foi publicado em 1890, ou seja, lá no final do século XIX, né? E denunciava a exploração e a péssima condição de vida, né, dos moradores, né, das estalagens ou cortiços cariocas, né, de como esses cortiços, né, faziam, né, e habitavam essas pessoas e como essas pessoas viviam em péssimas condições. O trabalho da Luiz Azevedo traz basicamente, né, essa denúncia, né, ele demonstra dentro dos seus escritos essa denúncia, tá? Temos também o racionalismo, né, que é o pensamento humano e científico passou a se basear não mais nos princípios religiosos, aqueles princípios lá, né, em que a igreja defendia, que a igreja explicava todos os fenômenos que aconteciam no mundo. Mas na experiência, né, então aí depois de deixar de pertencer aos princípios religiosos, né, o racionalismo começa a pensar, né, a partir da experiência e na investigação, e tem como o humano, né, tem como o homem o centro para o estudo e pesquisa. Para os renascentistas, né, a razão substituiria a fé para análise universal, ou seja, aí começa a inserir a ideia de que a ciência também explicaria o mundo, né? E aí nós trouxemos para vocês nada mais nada menos que René Descartes, né? O Descartes, que é considerado um dos maiores pensadores e influentes, né, da filosofia, da ciência. Descartes foi matemático, um grande científico, né? Além de conhecer outras áreas da ciência, né? É conhecido também, né? Vamos dizer assim, intitulado como o fundador da filosofia moderna, o pai da filosofia moderna, o pai da matemática moderna. E aí o Descartes tem uma frase que nós conhecemos muito bem, ou se não conhecemos, mas já ouvimos falar, que é o penso, logo existo, né? Porque se eu tenho as percepções naturais, né, da inteligência, né, eu penso, e se eu penso, eu tenho a possibilidade,
né, de transformar o mundo a partir da ciência, da análise científica, tá? Espero que vocês tenham compreendido, né, a aula de hoje sobre as bases e as características do pensamento renascentista, que foram essas que foram apresentadas, essa era a base e as características do pensamento renascentista, né, para que possamos, né, dar continuidade e analisar, né, as próximas características que o momento, né, renascentista, lá no período da Idade Moderna, ele apresenta, tá bom? Até a próxima aula.